Minha infância foi uma infância normal, numa família de classe média, em Porto Alegre. Infância normal. Passeava, ia para a praia, ia para aquelas coisas que se faz no Rio Grande do Sul, né, que todo mundo sabe. Eu, assim, a minha melhor lembrança, assim, centro. Sou do centro, me considero do centro. Sim, centro, Duque, Praça da Matriz, por ali, aquilo ali, Demétrio, Alta Bronze, aquele coisa, ao redor da catedral, por ali. Estudei num grupo escolar até primário, que tinha primário antigamente, era do primeiro ao quinto ano de estudo era primário. 5 anos de primário. Depois tu fazia 4 anos de ginásio, que era um intermediário, já começando a introduzir matérias científicas. E depois tu fazia o científico, que era mais 3 anos, que hoje é o segundo grau, né? Então eu fiz tudo isso. Algumas coisas várias vezes, inclusive repeti muito, porque eu só vagabundeava. Então, sou bem formado nisso. Eu estudava no Grupo Escolar Rio Grande do Sul, que ficava ali na Demétrio mesmo, e eu morava na Demétrio, na segunda quadra da Demétrio. Demétrio onde é o Capitólio, né? Que foi o primeiro cinema que eu fui na vida, foi o Capitólio, em Porto Alegre. Fui ver Bambi, me lembro da cena de fogo, a floresta pegando fogo, assim. Uau, aquilo era chocante, incrível. Eu vi ali no Capitólio. Eu era um cara mais tímido, né? Como sou até hoje. O que eu vou dizer? Não era dos que agitavam, mas fazia tudo, fazia toda a bagunça possível, assim, sempre. Não eram os lideranças da bagunça, mas estava metido em tudo que é bagunça que tinha sempre na escola. Não cheguei a militar, porque era ditadura militar, né? Plena ditadura, assim, imagina, eu nasci em 55. E a ditadura veio, eu tinha 9 anos. Né? Então, me lembro, assim, daqueles fuzuê, me lembro da legalidade, mas nem sabia o que era, obviamente, né? Mas me lembro de o pai nos carregando rápido, assim, ali pelo centro. O pai trabalhava no Correio, que fica bem no centrão, né? Onde passavam as manifestações, as passeatas, pró-legalidade e por aí vai. E depois no golpe também, me lembro que a gente morava perto, ali no Demétrio, ali embaixo, o palácio era em cima, né? Então estava do ladinho ali. Então disseram que iam bombardear o palácio. Aí nós fomos para casa da minha avó, que era lá longe, no bairro, na Medianeira, fomos para lá, porque podiam... Né? Não, pai não era... Pai era um liberal, assim, um homem honrado, digamos assim, né? Enfim, não aceitava falcatrua de ninguém, nem de direita, nem de esquerda, nem porra nenhuma, né? E eu gostava de brigar pelo que era certo, pelo que é certo, pelo que é justo. Enfim, esses eram os princípios dele, que felizmente passou para mim. Acho que eu sou bastante assim. Eu tenho um conto publicado quando eu tinha, acho que uns 9 anos. O meu avô trabalhava no Jornal do Dia, em Porto Alegre. Meu avô era telegrafista, era um meio de comunicação que existia, né? Telégrafo, código Morse. Então, todas as notícias de agências internacionais vinham em código Morse. E o meu avô via, e ele falava espanhol, minha avó argentina, ele falava espanhol legal, então ele recebia, que vinha tudo em espanhol, as notícias internacionais, de guerra, essas coisas assim, e já datilografava, né, na máquina de datilografia, e já traduzido para o português. Esse era o trabalho dele. Então ele era super bem formado, assim. Eu tenho a carteirinha dele, ele tem a carteira de jornalista, daquela época já, do sindicato. Imagina só que legal que tem guardado. Aí eu escrevi um conto um dia, quando comecei a escrever, né? Comecei a aprender a escrever, aquela coisa toda, aí, sei lá, me deu na cabeça escrever um conto. Eu gostava de ler livros de história, de aventuras, essa literatura infantil, assim, de muita aventura e coisa. E aí escrevi um continho, porque eu queria escrever, né? Escrevi O Mineiro André. Então era uma historinha assim, imagina, com 9 anos, né? De um mineiro que trabalhava muito, até que um dia achou uma pepita de ouro, e aí conseguiu, aí ficou bem, e aí casou com não sei quem, sabe aquela história bem assim. E o meu avô publicou no Jornal do Dia, saiu publicado. Eu tenho recorte de jornal. Então não sei se isso não quer dizer absolutamente nada, né? Eu ser jornalista, acho que muito mais tem a ver com eu ser jornalista, é que em Porto Alegre nós temos a biblioteca pública, temos até hoje, uma biblioteca linda, maravilhosa, aquelas que a gente vê em filme, né? Muito legal. E embaixo, no porão, na descida ali da General Câmara, tinha a Biblioteca Pública Infantil, que era o porão com livros infantis dos Gerais. E ali eu li toda a coleção do Tintim, que era um jornalista que andava pelo mundo fazendo reportagens, se metendo em aventuras, né? Então, com certeza, isso aí teve uma influência grande. E li toda a coleção do Asterix,
Isso foi tudo assim que eu aprendi a ler, que consegui ler funcionalmente, eu li tudo isso. Então acho que isso certamente influenciou a minha profissão. Só a Caldas Júnior tinha 3 jornais. O Correio do Povo, que era um standard, e 2 tabloides, uma Folha da Manhã e Folha da Tarde. Um saía de manhã, o outro saía depois do meio-dia. Olha só o que era, né? Feitos ali, impressos ali nas máquinas, que eu acho que ainda estão lá, que não botaram fora aquelas máquinas, né? Impressoras que ali no centro de Porto Alegre, não, de Caldas Júnior. Agora é do Bispo Macedo, né? Do Edir Macedo agora, a Record comprou. Que absurdo. Naquela época tinha uma coisa sei lá, sempre tem de comprarem livros, né? Comprarem coleções de livros para criança. Então eu me lembro de uma que eu li inteira, que eram contos, desses contos mais clássicos assim, né? Que era O Mundo da Criança, uma coleção. Todo quem não conhece quem era, é das antigas. Era um monte, vermelhos assim e tal. Então ali tinha contos para todas as idades, né? Tu começava a ler, tu pegava o primeiro, o segundo e ia acompanhando o teu desenvolvimento, enfim, cognitivo e tudo. E até chegar nos mais aprofundados. Os últimos já eram histórias mais, né? Piratas, de coisa, sei lá o quê. Tinha o Tesouro da Juventude também, esse eu não tive, mas li alguns de prima e coisa parecida, que eram também histórias assim de aventuras, só histórias de aventura. E tinha o que mais que eu lia? Bom, de literatura mesmo, pode ser literatura infantil, né? Foi isso. Obviamente, os Monteiro Lobato, né? Claro que eu li quase todos também, que a minha mãe me dava. Mas foi uma volta incrível, assim, porque depois eu cresci, comecei a curtir fotografia, comprei uma câmera legal, comecei a tirar fotografias, assim, no geral. E adorava mecânica, sempre gostei de mecânica. Meu pai gostava de mecânica, meu tio também, desmanchavam os carros do vô no quintal, eu via aquilo tudo acontecer, achava o máximo, ia lá aprender a mexer em carro e tal, era uma coisa que eu adorava. Então eu tinha na cabeça ser engenheiro mecânico para construir carros, né? O sonhozinho infantil. E aí acabei curtindo fotografia e tal, que era uma coisa, né, de outra área, completamente diferente, porque é o toque com a comunicação, né? Digamos assim, a interface com a comunicação, né? Porque tu consegue fazer um discurso através da fotografia, né, da imagem. Então, aí chegou minha vez de fazer vestibular, aí fiz vestibular, olha que louco, 2 anos antes eu tinha passado um concurso para a Justiça do Trabalho, eu trabalhava no TRT e estudava, né. E aí quando entrei para a faculdade, passei na URGS em Direito, né, então, tranquilo, passou na URGS Federal, beleza, né, cumpriu sua obrigação, né. Aí fui para a praia, vim para Santa Catarina, todo mundo vinha para Santa Catarina na época, né? Vim para Santa Catarina de carona, de barraca, sei lá o que, com a namorada. E aí eu abro um jornal, porque aqui eram lugares onde ia muito gaúcho, então tinha uma Folha da Manhã ainda, que eu falei. Abro uma Folha da Manhã num bar, um restaurante, algum lugar que eu cheguei ali, e estou olhando a Folha da Manhã e vejo, último dia para inscrição de vestibular da Unicinos. Aí eu olho assim à toa, assim, e vi engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Puta que pariu, eu vou fazer. Aí liguei para minha mãe e disse, me inscreve aí no que eu estou indo fazer amanhã, a prova. E aí fui lá, fiz e passei, porque o Unicinos era muito fácil de passar. Eles tinham o primeiro semestre, que era o básico, que era a verdadeira prova, né? Então todo mundo parava, era uma barreira, todo mundo ficava no básico, não conseguia passar nas matérias do básico porque não sabia, não tinha conhecimento, né? Aí fiz o básico da engenharia, na verdade fiz para arquitetura, olha que louco, fiz para arquitetura, não, bem louco, fiz para arquitetura e passei para arquitetura, que legal, vou fazer arquitetura. Então, aí cheguei no dia da matrícula. Como eu tinha passado pela área tecnológica, eu podia escolher o que eu quisesse da área tecnológica. Aí eu olhei e disse, vou fazer engenharia mecânica. Aí me matriculei em engenharia mecânica, nem cursei nada de arquitetura. E aí fui fazendo engenharia mecânica e paralelo direito na URGS. Até que briguei com um idiota, um professor de direito constitucional, uma aula chata de tarde, assim, uma aula de tarde com um chato daqueles apoiadores da ditadura, era plena ditadura isso aí ainda. E o cara vem dizendo, não, porque as eleições do Brasil são assim, assado, um colégio eleitoral. Eu falei, como assim? Né? Todo mundo sabe que aqui nós vivemos numa ditadura militar, não tem eleição, não tem democracia, não tem merda nenhuma. Eles é que escolhem quem eles querem colocar. Como é que eu vou ficar aceitando essa... Né? Que dizer que temos a democracia, o processo eleitoral para eleger, porque isso...
Aí o cara ficou furioso, porque ele era um medalhão que tinha livros escritos, aqueles de USPB, daquelas drogas daquele. Ficou puto comigo. Eu digo, olha, eu tô puto, tô saindo, não volto mais dessa bosta. Saí, no meio da sala, e não voltei mais pro direito. Aí segui no outro curso, que era a engenharia mecânica, até a metade do curso. Aí na metade do curso eu comecei a encher o saco, assim, no quinto semestre eu comecei a encher o saco, eu digo, puta, cadê os carros? Cadê os projetos de carro? Não tem essa merda. E não tinha, aí fui ver, pô, não tinha mesmo, que ali os cursos de engenharia mecânica era para tu virar um engenheiro de fazer manutenção de máquina industrial de uma máquina, uma indústria que faz qualquer coisa, faz vaso, sei lá, carro, qualquer, mas não fazer carro, projetar carro. Aí eu digo, pá, não. Fiquei um semestre ainda na dúvida e aí resolvi ir para a comunicação. Resolvi ir para a comunicação, fui para a comunicação, para o jornalismo. E aí fiquei feliz da vida. Pô, primeiro tinha professores, olha, eu sei lá, de tudo que é lugar que eu já estudei. A gente sempre sabe, né? Quem faz faculdade sabe, tu vai ter alguns professores, uau, que são aqueles que tu aprende tudo. E o resto que vai ali dar para o gasto. A Unicinos tinha uma quantidade muito grande na minha época de professores bons, sabe? De mestres, assim, que ensinavam tudo. Então, acho que esse foi o diferencial, assim, sabe? Além de ter estúdio de rádio novinho, estúdio de televisão novinho, tudo que tu precisasse, estúdio de fotografia com um ampliador para cada aluno, sabe? Não é tu ficar na fila, assim, material livre para fazer o que quiser, se quiser o dia inteiro ficar lá dentro, fica. Sabe? Então, era uma coisa super interessante. Tu podia criar, podia inventar, fazer o que quisesse, que a universidade estava à tua disposição. Estava tudo à tua disposição o tempo inteiro. Então a gente se enfiava lá, inventava coisa. Vamos gravar um programa, não sei o quê, vamos fazer um documentário, vamos entrevistar, não sei o quê. A gente ia para o estúdio e fazia um programa, pronto, liberado, tudo liberado. Eu sempre gostei de TV, gostei muito de TV. E política, né, obviamente, também. Né? Tive ótimos professores. Pedrinho Guaresca foi meu professor. Né? Antônio Hoffel, que apesar do seu presente, teve um passado assim de esquerda, marxista. Né? Foi um grande professor, que fez diferença assim, para mim. O Raul Ponte foi meu professor. Como professor não é grande coisa, assim, mas eram umas figuras que tinham conteúdo, né? Com certeza. Então, acho que esse foi o grande ponto. E o que eu gostava mais, primeiro, ler tudo sobre política, entender tudo sobre mundo, sobre, né, toda essa coisa, que também tinham ótimos professores que tratavam dessas questões todas. E TV é o que eu mais gostava. TV, cinema, Super 8, a gente fazia Super 8. Foi uma época que estourou um boom do Super 8. Todo mundo começou a fazer Super 8, cinema em Super 8. Não tinha dinheiro para fazer um filme, né? Um filme de verdade, 35, nem um 16, que era caro também. Então, todo mundo fazia Super 8, que era baratinho, super baratinho. Tu comprava os rolinhos, qualquer câmera, né? Uma câmera simples, mais simples que essa aqui, tu fazia um filme Super 8. E montava, é legal porque tinha toda a curtição de montar com coladeira, né? Cortar mesmo, montar filme assim, tu corta um pedaço do filme, corta o outro, junta os dois, cola, passa, né? Coisa que hoje a gente faz nos software de edição, né? Que a gente usa hoje. Aquilo ali é exatamente o que a gente fazia, montando, sabe? Por isso eu gosto atualmente, sou obrigado a gostar do Premiere, mas eu curtia muito o Final Cut, que era fantástico também, eu gostava bastante do Final Cut. E agora o Final Cut ficou uma bosta, sabe? Não sei o que é, se enveredaram, sei lá, por que caminho, assim. Tanto que está todo mundo usando o Premiere nos Mac, que é quase uma heresia, né? Mas porque não tem mais para usar. Santa Catarina, pois é, foi uma situação pessoal, assim. Eu estava envolvido já com o movimento de servidores, era funcionário, né? Movimento de servidores. Fizemos a primeira greve, paramos a Justiça do Trabalho por um dia. Em 81, ditadura militar, greve proibida, tudo proibido, sindicato proibido, a gente só foi ter direito de sindicato em 88 com a Constituição. E então, conseguimos fazer uma greve, conseguimos parar vários órgãos públicos lá e tal. E passamos um ano reorganizando, fizemos a primeira greve nacional aí em 83, de todas as categorias, né? As tradicionais, né? Fazubra, Andes, FENASPES, né, que eram as que puxavam o movimento na época. Assim. O judiciário estava começando a se organizar, depois a gente organizou o judiciário e acabamos nos integrando nesse mais tarde. Então... Santa Catarina. Bom, eu estava nisso aqui. Aí tomamos a associação do Tribunal do Trabalho, que era na mão da direita dos presidentes de tribunais, que eram tudo ligados à ditadura, assim, um horror.
e manipulavam eleições para a associação, porque a associação tinha que ser aquela coisinha só de fazer festinha. E nós, vamos tomar essa associação, que era o que se fez, todo mundo, né? Todos os servidores federais tomaram as associações, transformaram os sindicatos na prática, quando veio a Constituição só legitimaram aquilo, né? Então tomamos a associação em 84, no curso da campanha das diretas, assim, muito louco. E ganhamos, fizemos uma festa, e aí eu encontrei a Lúcia, minha companheira com quem casei, tem uma filha. E aí nos encontramos no meio daquela luta, ela também agitando, pá. E, bom, ficamos juntos, o movimento rolando, e a 1000 por hora, e tudo, né? Aquele boom dos anos 80, assim, que foi uma maravilha, né? Tudo explodiu. Estamos precisando de uns 80 hoje, né? Para chacoalhar esse país. Bueno, aí, sei lá, dá um tempo, resolvemos ter um filho. Aí tivemos uma filha, a Biba, ela tinha um ano por aí, pedi transferência para cá, de pá, vamos sair disso aí, porque eu não conseguia sair do rolo, né? Depois de te meter na confusão, não tem como sair. Né? Então, pá, vamos nos mudar, pá, nos mudamos para Santa Catarina, para eu fugir do movimento sindical. Não adiantou muito, porque aqui também tinha, até não tinha, mas a gente fez. Que loucura, então foi assim, foi nessa assim, fui para cuidar da filha, pá, vamos largar esse movimento e vamos... Que ano foi? 87 eu cheguei aqui, véspera da Constituição. Na Constituinte eu já estava em Brasília o tempo inteiro agitando, fazendo todos no ano seguinte. Não, dentro do tribunal não, no movimento sindical eu fazia jornalismo. A Miriam sabe que ela sofreu comigo, né? Ela era jornalista do sindicato, que eu era diretor. Então, falta ter um diretor jornalista, porque aí tu quer fazer tudo, mandar tudo, pá, é assim tem que fazer, pá. Altas brigas com ela para... Agora ela ri, mas ela me acusava de assédio moral até. Jornalismo sindical é uma mistura de jornalismo com publicidade e propaganda. Sabe? É aquele jornalismo que tu tem que ter manchete, tu tem que ter um bom título, que pá, o cara pega e entra naquele, vai ler até o fim e no fim tem a convocatória para a Assembleia, ele vem para a Assembleia porque, uau, sabe, ele vestiu aquela história. Né? Então não é um jornalismo de passar informação. Sei lá, o que aconteceu, enfim, uma informação qualquer. Tu tem que botar emoção no jornalismo sindical. O jornalismo sindical sem emoção não é um jornalismo qualquer, não é jornalismo sindical. Né? Ele tem que fazer, tem que mexer com as emoções de todo mundo, tem que chamar, tem que atiçar o espírito de classe, mesmo que as pessoas não tenham a menor ideia do que seja uma sociedade de classes, mas tu mostra os fatos, liga os fatos, ela mesma vai concluir. Né? Porra, mas é mesmo, olha só. Né? Então, eu acho que esse é o jornalismo sindical, um jornalismo altamente politizado, tem que ser politizado, ideologizado, de classe. Não tem jornalismo neutro sindical, isso não existe jornalismo neutro. Né? Sindicato é do lado dos trabalhadores, enfim, é aquilo ali, né? E não tem choro. Tive outra experiência também, eu fui jornalista do Sintaema, daqui, o sindicato da Casan, por 7 anos, paralelo ao meu trabalho no tribunal. Né? E era um sindicato de porrada, fazia greve todo ano, estava o tempo inteiro assim, categoria aqui, ó, a 1000, né? E era muito bom, porque aí quando eu peguei, eles estavam meio parados, acho que era uma direção nova que estava assumindo, e o sindicato parece que tinha um jornal daqueles que sai de vez em quando, assim, e nada mais de comunicação direta, né? Não era tempos de hoje, com internet, com isso tudo, era com comunicação impressa. Aí eu criei um boletim, bomba d'água. Aí fiz com vou fazer alguma coisa ligada aqui. Casando, explorei o bomba, né? Obviamente. Então o logotipo eu escrevi bomba bem grande assim, botei uma bombinha, aquelas bolinhas com pavio, sabe, do lado. Bomba e d'água pequeno embaixo assim. Era o bomba. E pá, aquele jornal ali, até hoje tem história, o pessoal se lembra do bomba, né? Porque o bomba botava fogo com essa linha assim. Mas depois no sindicato, acho que teve um momento assim, muito legal que nós tivemos no sindicato judiciário, né? Do Judiciário Federal. Foi acho que nos anos 2000 que nós fizemos aquela baita greve, né? A Elaine sabe que ela estava no sindicato da universidade, né? Então a gente já estava junto ali, já desde aquela época, depois contra a reforma da Previdência, mas era muito bom assim, muito bom. Era um movimento assim, todo mundo junto, né? Servidores de todas as áreas, a gente fechava o centro aqui, pá. Greve nossa, toda semana tinha um dia que a gente fechava o centro. Sempre. Durante a greve. Porra. Agora, para fazer isso,
tem que convencer essas direções, né? Chamar um movimento, não, mas não dá, melhor não fazer porque vai ser pequeno. Puta que pariu, tem que chamar de uma vez a porra, bota fogo na massa. Desculpe os palavrões. Primeiro, como é que nós conseguimos enfiar isso dentro de uma assessoria de comunicação, de um TRT, um órgão super conservador, para dizer o mínimo, assim, hoje podemos dizer reaça mesmo, né? Mas naquela época ainda se poderia chamar conservador, né? Dando uma moleza para eles, porque pelo menos a gente tinha diálogos, etc. Né? Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Deu uma coincidência de um colega, o Vanderlei Ricken, que tínhamos já participado desde o início do movimento sindical aqui, quando criamos o sindicato e tal. Era um parceiro, assim, um guerreiro, brisolista, né? Brisolista, assim, de coração, apesar de ser de Santa Catarina, de ser de Criciúma, né? Mas um guerreiro, daqueles brabos, assim. E por alguma circunstância caiu o Vanderlei de assessor de comunicação ali, porque, sei lá, o presidente que entrou não gostava do assessor anterior, ele trabalhava ali já e acabou pegando ele ali. E o Vanderlei tinha uma cabeça como as nossas, assim, né? Uma cabeça botada, e eu botando pilha, né? Todo aquele movimento pela democratização da comunicação acontecendo, para ocupar os espaços públicos, que é a grande democratização da comunicação que se propõe hoje é a aplicação da Constituição. O que a Constituição diz? Que tem que todo o espectro da comunicação deve contemplar 1/3 privado, 1/3 estatal, ou seja, do governo fazer as suas propagandas, e 1/3 público, que não é nem estatal nem privado, mas que é sustentado com dinheiro público, mas dirigido pela sociedade. TV pública, né, jornais públicos, etc. Isso é o que se faz. Então, naquela época, com toda essa discussão em roda, nós ocupamos aquele espaço, um espaço público de comunicação. Né, e começamos, tinha um estúdio de TV que fazia um programinha de entrevistas assim, banais, sem nada aprofundado. E passava na TV Justiça, que era interessante, um espaço interessante. E aí nós começamos o Vanderlei entrou para as Ascom, sei lá por que cargas d'água, e começou a fazer o programa esse. E aí, começou a dar um toque mais político, entrevistados, né? Nós pegamos lá do IELA vários que a gente levou para entrevistar né, no nosso programa. E aí, tomamos conta daquilo aí, a ponto da gente, em muitos aspectos, nós dávamos a linha política de interpretação do direito do trabalho para os juízes. Nós bancávamos as posições corretas. E o Vanderlei era de botar dedo na cara de juiz, não, mas como que eu vou cortar isso? Não posso, sabe? Era uma figura assim. Então, todo mundo respeitava. Então, a gente fazia, e aí tu vê, chegava toda a comunicação, uma análise de um processo, um julgamento lá, mostrando todo um julgamento excelente, a favor dos trabalhadores. Chega para o juizinho que está lá, que recém fez concurso, está no interior, chega pela mão do tribunal, né, da assessoria do presidente ali. Então, tem uma influência isso aí, com certeza, né? E, foi um momento assim muito bom para a gente fazer comunicação pública, né? Com essa visão, estamos aqui fazendo comunicação pública, que não é comunicação para o presidente do tribunal, é para a justiça, o trabalho e a instituição, né? E ali fazemos leituras críticas de tudo, enfim, de toda a questão trabalhista, ou seja, a luta de classes, que é para a justiça do trabalho, uma coisa que eu tive a sorte de trabalhar, porque é exatamente o ponto de, sabe, a frente de batalha da luta de classes, ela chega ali no justiça do trabalho. Né, um embate entre trabalhadores e patrões. Assim, esse programa. E aí, lá pelas tantas, resolvemos fazer um programa. O Vanderlei queria fazer um programa de TV que a gente saísse a mostrar o Estado, né, a partir da Justiça do Trabalho. E eu digo, então vamos pegar as categorias, né, porque aqui tem muitos centros geográficos aqui que são fundamentados em um tipo de atividade, né, tipo... Joinville tem uma das maiores fundições da América do Sul. Uma fundição, ninguém sabe, mas ela faz bloco de motor para Audi, para Land Rover, para montes desses carros, Jaguar, sabe? Carro ali em Joinville fazem, exportam, tem escritório no mundo inteiro. Uma mega empresa assim, metalúrgica. Fomos lá fazer sobre o trabalho dos metalúrgicos. Então a gente sempre fazia o nosso método. Primeiro procuramos o sindicato, vemos todos os problemas, as queixas que o sindicato tem, e aí vamos para os patrões conferir aquilo ali, perguntar sobre aquilo. Então saía um programa extremamente dialético, né? Com os dois lados tendo espaço igual, né? E obviamente, né, eu sempre fui de opinião de que o capitalismo, se for analisado bem, é uma coisa tão ruim que tu não precisa dizer que ele é ruim, só mostra como ele é e pronto, e a pessoa vai ser capaz de julgar, né? Precisa ter pessoa para tudo.
para tudo. O jornalismo tem que ter pessoas diferenciadas em todas as áreas, né? Eu acho, tem que ter pessoas, não deveriam ser diferenciadas, né? Todo jornalista deve ser, mas atualmente, assim, sabe, está tudo uma mesmice tão grande no jornalismo, sabe? Um roteirinho pré-estabelecido pelos manuais de redação dos grandes meios, né? E tudo pronto, tem que chamar Maduro de ditador, mas o Arábia Saudita é o rei, amigo, né? Essas coisas assim, está tudo escrito ali no manual de redação. Então, tu pega o manual, escreve a tua matéria. Então, na verdade, tu sai com o poder dos editores que tem na grande mídia, né? Que o editor muda, pode mudar teu título, mudar teu conteúdo, riscar tudo, pá, e tu continua assinando ali. Deixa teu nome, né, para respeitar a autoria, mas mudou todo, né? É assim que funciona, né? Então... e tem que seguir o manual, então a pessoa já sai assim, ó, vai entrevistar alguém que diga que isso aqui é assim. Ah tá, tu vai lá, pergunta, já faz uma pergunta com a resposta dentro, né? A pessoa responde, legitima aquilo que já está pronto previamente. Não, isso não é jornalismo, isso não é jornalismo, por favor. Vocês viram agora que legal, acredito que seja verdadeira notícia, que o pessoal da BBC em Israel se demitiram todos, porque se negaram a dar informações mentirosas. Interessante, foi de hoje a notícia, ontem, eu acho. Muito interessante, eu acho que isso aí está certo, né? Puta merda. Pai, isso aí começou, como eu disse, meu pai era do Alegrete. Né? Então, desde pequeno que eu vou ao Alegrete, que fica pertinho da fronteira com a Argentina e pertinho da fronteira com o Uruguai. Então, lá eu conheci outra língua, eu cruzei minha primeira fronteira, né? E foi uma coisa maravilhosa, adorei aquilo, que legal. Então sempre me tocou e também, de certa forma, também me transformou em alguém que luta pela integração dos povos da América, né? Porque eu vivia, né? Eu achei uma coisa maravilhosa, aquela integração que tem na fronteira. Tu é bem da cidade de fronteira, né? Então tu sabe o que é, né? É tudo um povo só ali, né? Um povo só que se mistura, que não é nem brasileiro, todo mundo fala um pouco de espanhol, todo mundo fala um pouco de português. Tem alguns que tu nem sabe, o cara tem um sotaque tão estranho que tu não sabe se é um brasileiro falando espanhol ou um espanhol falando português, né? É bem isso, né? Então acho que isso aí é uma coisa que sempre me tocou, talvez, né? Aquelas coisas vão juntando, Tintim, né? A coleção do Tintim. Sempre viajei pela América. Aí um grande cara, o Altamiro Borges, que vocês conhecem, do Barão de Tararé, criou o Barão de Tararé. O Barão existia fazia um ano, eu acho, que existia o Barão. E eu, por acaso, estava na direção aqui da TV Floripa. Não, TV Floripa, é a TV Floripa. Essa que não se consegue fazer andar nunca, né? Parece que tem um... Como é que chama? Uma cabeça de burro enterrada, né? Que coisa difícil fazer aquela TV funcionar. Mas aí eu estava na direção, não, vamos fazer alguma coisa, era sindicato, vamos entrar. Direção, vamos fazer alguma coisa. Pá, não dá, aquilo é uma confusão. Mas eu estava na direção, aí o Miro chamou, disse, pá, olha aqui, vamos juntar um grupo de jornalistas aí de veículos, né, alternativos e vamos fazer a cobertura da eleição da Venezuela, 2012, Chaves, a reeleição do Chaves. E, pá, vamos ver. Eu digo, mas imagina a TV aqui não tem um pila para nada, né? Aí ele juntou, sei que ele agitou várias pessoas, fomos em 6, juntamos uma turma de 6. Eu fui, teoricamente, pela TV Floripa, mas que, na verdade, fui por conta própria, né? Fui com grana do meu bolso, assim, porque eu achei que era fantástico fazer aquilo, que ia ser uma coisa ótima. E fui para fazer filme, levei câmera, fui filmar. Fui fazer vídeos, né? E a equipe, enfim, a maioria era texto. E aí foi a Vanessa, que está aí conosco até hoje, foi pelo Vermelho, o Portal Vermelho, o Leonardo pelo HP e pela CUT, ele era jornalista contratado da CUT Nacional. Quem mais que foi ali? A Renata pelo Barão, Renata Miele, que é do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é jornalista também, e não me lembro quem eram os outros dois ali, enfim. Acho que era o pessoal de Porto Alegre, da TV Caxias, da tua terra, da TV Caxias, TV Comunitária de Caxias, que os sindicatos metalúrgicos lá bancavam. E olha só como as coisas se cruzam, né? Pô! Bueno. E o outro era um guri que foi pelo Brasil de fato, que era gaúcho também. Tu vê só que galderiada no meio da empreitada. E aí, bom, nós fomos essa turma, pelo Comunicação, criaram o logotipo e tal, a Renata criou o logotipo lá, pai, fizemos matérias e largamos, assim. E foi o começo desse Comunicação. Aí, no ano seguinte, já teve eleição no Equador, a reeleição do Correia.
Né? Aí, vamos para o Equador? Vamos para o Equador. Nós fomos para o Equador, já aquele núcleo acabou indo assim. Não, primeiro teve a eleição do Chaves, aí o Chaves morreu, acho que não chegou a assumir. E teve nova eleição, aí eu não fui nessa, mas a parte da equipe foi a eleição do Maduro, né, para substituir o Chaves que tinha morrido. Depois, no ano seguinte, o Equador, a reeleição do Correia. E aí começamos a fazer várias coisas aqui. Eu fiquei um pouco afastado esse tempo, não me lembro, acho que eu estava fazendo esse monte de coisas, de projetos na TV pública, ali na assessoria do tribunal, e aí acabou que não tinha muito tempo para ir fazer. Mas o pessoal andou para o Guatemala, para o Paraguai, no golpe do Paraguai, golpe da Bolívia, volta da democracia na Bolívia, tudo isso aí foi coberto por equipes nossas, assim, que a gente faz um trabalho voluntário. Nós nos juntamos, a gente se vira para conseguir grana, né? Atualmente nós fazemos vaquinhas, né? Pedimos dinheiro para sindicatos, enfim, tá, todos são ali publicados na lista, ali nas nossas matérias, todas as entidades que patrocinaram aquela cobertura, né? E além de pessoas individualmente que colaboram bastante com as vaquinhas eletrônicas, etc. Então a gente faz isso, nós ganhamos um pila. Geralmente nós botamos do bolso, sempre sobra alguma coisa para o nosso bolso, né, para bancar, mas é muito bom fazer um jornalismo de verdade. E nós funcionamos como uma agência de notícias de América Latina, e a gente posta todas as nossas matérias, são matérias boas, são reportagens boas, muitas, assim, a gente faz uma por dia no mínimo, né, em cada cobertura, que é coisa que tu vê hoje. Cobertura internacional, o cara faz uma matéria no dia da eleição, assim, né, o presidente, o candidato votando, não sei o quê. Nós fazemos uma por dia, nós vamos no povo, nós vamos para o meio do povo, vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir todos os lados, né, principalmente aquele lado que a mídia não mostra, vamos mostrar como é que é o país, né, onde está ocorrendo aquela eleição, para começar. E aí as opções que tem políticas, né? Esse é o trabalho do Comunicação. É muito difícil a gente saber porque a gente fica meio dentro da bolha, né? E nós não temos acesso a informações estatísticas, enfim, pesquisas que só quem tem dinheiro faz, né? Então é muito difícil a gente medir exatamente a influência da mídia, mas eu acredito que nós temos assim uma série de veículos que estão consolidados, né, como fontes de informação honestas e legítimas, independentes dos grandes meios de comunicação, né, que todo mundo conhece, né, aí, sei lá, bom, nós somos a única que faz coberturas internacionais, Comunicação, né, eu acho que cada vez nos consolidamos mais nessa eleição agora, nessas últimas eleições, então, eu acho que desde o Chile, assim, a gente tem conseguido mais gente usando nossas matérias que são de graça. Tu pode pegar e publicar onde tu quiser, qualquer outro. Tem um jornal lá, quer publicar uma matéria internacional interessantíssima, pega do Comunicação, publica, só publica junto a lista de entidades que patrocinaram, é a única obrigação. Mas mídia alternativa, deixa eu falar de mídia alternativa. Mídia alternativa, vocês lembram das constituições do progressismo na América do Sul, né, principalmente na América do Sul, o progressismo ali pelo começo deste século, né, até 1910 e dali para diante, né, com Chaves, com Evo, enfim, com aqueles governos muito mais progressistas do que os progressistas que temos hoje, né, com Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, então o Pepe, né, e o Tabaré Vázquez no Uruguai, enfim, né, o Lugo, até o Paraguai tinha governo progressista, né, que não durou muito porque deram um golpe. Mas enfim, foi um momento assim fantástico. Naquele momento quase todos os países fizeram constituições. Venezuela fez constituição, Equador fez constituição, a Argentina fez uma lei de meios de comunicação que foi muito boa, e o Uruguai fez lei de meios também, Bolívia fez constituição. Essas constituições desses países progressistas todas incluíram um fomento, um incentivo para a comunicação pública, né, que é essa que não é nem estatal, nem o governo que manda, nem uma empresa privada, é o representante da sociedade, por alguma fórmula que tu monta ali para montar um conselho que define os rumos desse e tem muita. Então, como se criou e se determinou o que nós queremos que façam no Brasil, que está na nossa Constituição, mas não se cumpre, esse espaço, um terço privado, um terço estatal e um terço público,
sabe? Se aplicou em todas as constituições. Então, isso, nesses países se nota uma diferença, assim. TVs, até lugares que não estavam nessa, como a Colômbia. Nós tivemos na Colômbia, que a Colômbia tem uma emissora de TV, acho que é o canal 5, o canal 4, esqueci o nome agora, enfim, mas é um canal com um prédio inteiro que transmite pela internet. Usa internet, não é um canal aberto, né? Transmite por internet e por cabo. Mas é uma baita de uma TV e é pública. Olha que coisa louca, né? Então eles têm umas coisas assim alternativas muito interessantes, redes, rádios, né? Muito mais do que no Brasil, assim, porque se aplicou em parte a Constituição, né? O Equador tinha até um jornal público, que depois arrebentaram como acabaram com a TV Cultura em São Paulo. Sim, vamos ver meus ídolos de jornalismo. Tintim é o primeiro, né? Meu ídolo. Eu queria fazer aquilo, andar pelo mundo inteiro atrás de quadrilhas de malfeitores, né, que estão aí esculhambando o planeta e com a reportagem achar e desvendar as tramas e botar no jornal. Depois, sempre a última página era a manchete do jornal contando a história que a gente acabou de ler. Né? Então isso aí era viajar, tudo aquilo, é isso que eu quero fazer. Então esse foi o meu primeiro. Depois tive dois importantes, assim, do Pasquim, porque eu sou da geração Pasquim, eu me criei lendo Pasquim, né? E quem não conhece, né, deve ter muita gente jovem aí que não tem ideia do que seja Pasquim, já ouviu falar, que um jornalzinho qualquer. Não, Pasquim não foi um jornalzinho qualquer, Pasquim foi um acontecimento na mídia alternativa. Eu diria que foi um grande jornal de resistência à ditadura militar, né, permanente. Foi o Pasquim. Tivemos outros que duraram pouco, foram empastelados, né, a Opinião, enfim, o Jornal no Rio Grande do Sul foi empastelado, né? Então, empastelado quer dizer foi fechado pela ditadura. Mas o Pasquim conseguiu sobreviver, debaixo de censura, driblando censura. Os caras tinham a censura prévia, isso é interessantíssimo. Então tinha uma censora, Pasquim ia fechar o jornal quinta-feira, a censora ia para lá fechar com eles, sentar junto com todos. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso pode, isso aqui tem que tirar esse título, né? E tinha que fazer, ou então não sai. Ela, sem a assinatura dela, o jornal não vai para a gráfica. E se for, é confiscado de todas, que faziam, com frequência, confiscavam os jornais nas bancas. E então, era a Dona Nelma, a famosa Dona Nelma, isso é folclore, né? Mas é contado por todos eles da turma do Pasquim. A Dona Nelma era a censora. Censor era um cargo público, se fazia concurso. Eu me lembro de ver edital, acho que quando eu fiz edital, fui ver algum concurso que eu fiz na vida, censor de nível superior, né, que tinha determinadas atribuições, etc. E tal. Era assim, era um cargo de carreira da Polícia Federal, o cargo de censor. Então tinha funcionário, tu fazia um concurso, passasse, tu virava censor. Ia lá, enfim, aplicar o que lhe mandassem, né? E a Dona Nelma era uma dessas. E a turma do Pasquim eram movidos ao uísque, todos eles eram movidos ao uísque. Isso também é história, né? Não é nem folclore, isso é história. E então eles bebiam muito, e aí eles se deram conta que a Dona Nelma gostava de um esquinho e embebedavam a Dona Nelma no dia da censura, ficavam conversando, e uísque para ela, e passava quase tudo que eles queriam. Dentro do Pasquim, meu grande ídolo aqui, sorry, but é gaúcho, foi o Fausto Wolff, de Cruz Alta, que morava no Rio, era um jornalista no Rio, de esquerda, um bom vivan. E o cara ótimo, assim, eu abri o Pasquim, ia direto ler o Fausto Wolff, que o Pasquim tinha uma página para cada colunista, né? Eu ia ler o Fausto Wolff, que ele tinha contos, maluquices, delírios incríveis. É um dos caras. E o outro, logo depois do Fausto Wolff, eu ia ler a página do Newton Carlos, que era o decano do jornalismo internacional, né? E eram os dois, assim, modelos dentro do Pasquim. Depois eu ia ler o resto, a bagunça toda, né? Bagunça no bom sentido, porque era um jornal super espirituoso. Não vou falar do catarinense, porque eu vejo que o jornalista todo, assim, né? Eu acho que eu vou dizer, as pessoas estão saindo muito mal preparadas da universidade, muito sem noção de sociedade, de política, de como as coisas se organizam, né, das forças que atuam na sociedade, sem noção de nada disso.
como se fossem técnicos, assim, né? Técnicos sem conhecimento científico do que precisam, da comunicação, de como avaliar uma situação, de como, né, se situar, chegar num lugar. Pô, o que é um repórter? É alguém que vai onde os outros não podem ir, olha tudo que está acontecendo, procura ver da melhor forma possível e descreve aquilo para que as pessoas que não puderam ir lá tenham condições de fazer o seu julgamento. Não apresentar, mas tenham condições de fazer o seu julgamento a partir daquilo que o repórter reportou. Né? Ele é um fotógrafo, né? Fotógrafo que escreve, que faz vídeo, que faz... Mas, enfim, ele fotografa aquela realidade e traz para as pessoas. Né? Acho que esse é o papel. Isso não existe mais. Não vejo sair de faculdade gente assim. Tu encontra, de repente, pessoas que, por autoformação, porque tinham formação política, porque, de alguma forma, tiveram contato. Né? Eu cito aqui nossos dois, a ala jovem do Comunicação, que é o Felipe e a Vanessa, né? O Felipe e a Vanessa estavam conosco nas primeiras, quer dizer, há 10 anos que eles estão conosco. Eles tinham 20 e poucos anos, né? Agora já estão com 30 e alguns. E então, mas entraram novinhos, né? São pessoas assim, altamente politizadas, com noção, que sabe que se situam em qualquer situação, olha e dá uma passada de olhos e já entendeu tudo, né? O que está acontecendo, já vê, já sabe onde tu vai pegar a informação, quem tu vai procurar, né? Onde é que está o furo dessa história. Então, eu não vejo sair pessoas assim mais. E eles tiveram formação assim, como é importante as opções que a gente faz. Né? A Vanessa era do Vermelho, trabalhou no Vermelho. Vermelho é um portal do PCdoB, né, no Brasil. Foi um portal muito bom. Hoje não está... eu acho que já foi melhor. Gostaria de ver o velho Vermelho. Assim, acho que pode melhorar o Vermelho hoje. Mas é um portal importante. E ela trabalhava com o pessoal, né, ligado ao PCdoB e tal, que tinha política na cabeça, que discutia política o tempo inteiro, obviamente. Então, isso deu uma... O Felipe trabalhava no Barão de Tararé, né, com o Miro, né, que foi esse cara que inventou isso, que é um cara altamente politizado, discussões politizadíssimas 100% do tempo ali. Então, isso aí dá um ambiente para tu discutir América do Sul, discutir mundo, discutir política internacional, discutir política local, tudo. Né? Então, acho que essa coisa está faltando hoje, assim, esse tipo de formação de gente, sabe? Eu vejo tão vazios, assim, esses repórteres novos, assim, não todos, assim, mas acho tão vazios, assim, sei lá, de conteúdo político. Curiosidade, né? Também. Curiosidade de tudo, de querer entender mesmo, de responsabilidade com o seu papel, que é o papel de ver o que os outros não veem e passar exatamente aquilo que tu viu, sabe? Não uma historinha que tu só pega fotinhos ali, escreve uma história que tu quer e bota umas fotos. Né? Mas que tu realmente, tua matéria seja uma fotografia real, o mais real possível daquele fato que tu presenciou e que o público não tem mais isso. Acho que ninguém ensina isso nas faculdades hoje. Eu acho que, já dizia um amigo meu, no andar da carruagem se ajeitam as abóboras. Né? Eu acho que tu tem que saber o que tu quer, sabe? Não abrir mão do que tu quer. Sabe, se tu tem uma convicção que o mundo, sei lá, uma visão de mundo, uma coisa, seja fiel dessa visão, não precisa ficar trocando. Eu acho que é isso, né? Eu acho que quem quer ser jornalista já tem um pé ali nessa coisa, sabe, de saber mais, de lidar com conhecimento, de lidar com informação, né, de querer saber das coisas. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa que, pelo menos, é uma qualidade que deveria ser esperada, pelo menos, de alguém que pretende ser jornalista. Né? Essa coisa da aventura, do Tintim, né? Vou para qualquer lugar, vou até não interessa, está acontecendo fato lá, vou lá me meter. Cuidado, perigoso, puta que pariu que é perigoso. Né? Tem que ter esse espírito, eu acho. Então, tendo esse espírito, eu diria para as pessoas hoje assim, libertem esse espírito de jornalista que vocês têm, se é que vocês têm, se não tem, procura outra profissão. E vão fazer tudo que tiver que fazer, sem se preocupar em dinheiro, e quando eu vou chegar, daqui 3 anos eu quero estar no céu. Puta que pariu, nada disso funciona. A gente leva a vida e vai fazendo com a vida o melhor possível, com o que acontece todos os dias. Eu diria isso para as pessoas. E vamos embora, acreditem. Quem é o Caio Repórter? Puta merda, eu sou meio chato até. Deixa eu ver quem é o Caio Repórter. Bom, é isso que eu acabei de dizer. Nós vamos para qualquer lugar, nos enfiamos em qualquer lugar. Né? Onde tiver coisa. Agora a gente estava lá no começo da Luísa, no Equador, toda a mídia estrangeira com colete à prova de bala. Todos! Assim, só nós ali, os Galdério, né? No Alegrete a gente aprende a desviar das balas desde criança.
Mas isso foi uma piadinha que eu fiz assim, com o pessoal. Tipo, mas olha só, todo mundo é colete aqui. Até no hotel, quando fomos lá no discurso dela, quando perdeu, né? Ela também, todo mundo de colete à prova de bala. Assim, os candidatos também, claro, tinham matado já candidatos, vários. Tá certo, mas... tem que... agora não tem colete à prova de bala, não posso ir lá. Por que isso? Faça-me um favor. Então, acho que é isso aí. Gostaram? Foi bom para vocês? E não fica aí com parabéns. Quero, pô, agora tem d'água. Poxa vida. Uau, quero mais. Mais água, por favor. Me fez falar.